Olá pessoal, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz, aqui é a Cláudia. Como avisamos ontem, vamos finalizar hoje as informações pedidas a respeito da entrevista do Alex. Ele afirma que quando a humanidade acessar toda a sua história passada, poderá encontrar seu verdadeiro poder. Não há necessidade de líderes sobre uma civilização que alcançou um salto quântico dimensional. Ele afirma que todos nós somos responsáveis por nós mesmos. Até os conselhos ou a federação ou grupos similares não possuem líderes, mas todos possuem uma consciência coletiva. Não podemos conhecer uma história que ainda não nos foi contada ou a que não nos lembramos. Precisamos buscar conhecimento. Dentro de nós estão os segredos do universo e da galáxia, você nem imagina. Alex diz que está disponível para entrevistas, mas não vai mais viajar fazendo palestras. Ele não se sente confortável atraindo a atenção para si. E por outro lado, pessoas polêmicas ofendem e ele não quer os filhos ouvindo nada de ruim a respeito dele. E ele tem razão, porque todo contatado, qualquer pessoa que se disponibiliza para palestrar, seriamente compromissado com a verdadeira luz, pode ser ofendido publicamente por pessoas enviadas especificamente para isso. É desconfortável. Ele cita que algumas das suas palestras foram transformadas em fitas de vídeo em uma determinada época e que estavam sendo vendidas sem o seu conhecimento. Ele menciona que conheceu em 32 anos de jornada pessoas incríveis neste planeta, contatados que ainda não vieram a público, e ele tem sido o orientador deles. Como mensagem final, ele diz: temos que aprender a confiar em nossa intuição. O mais importante é lembrar o que precisamos fazer, aquietar a mente, aprender a acalmar a mente. Há muita tagarelice, há muito barulho ao nosso redor que simplesmente não sabemos nem o som da nossa própria frequência. Precisamos meditar em parques, fazer caminhadas na natureza, nas montanhas, em bosques com árvores, nos acalmando e deixando de lado todo o estresse, apenas para ouvir a nossa frequência, e isso é o que realmente importa. Ele diz que dentro de 6 meses, talvez um ano, passaremos por muitas mudanças e as coisas externas foram projetadas para controlar, manipular e instilar medo. E quando estamos com medo, não podemos fazer nada. Estamos aqui de passagem. A vida é uma ponte do nascimento à transição. E vamos fazer aqui uma tradução livre, ok? Não procurem seguidores. Procurem por irmãos e irmãs para andar ao lado deles, e essa é a diferença dos que procuram seguidores. E assim finaliza esse conteúdo. Esperamos que, como canal, tenhamos deixado claro o assunto e o nosso posicionamento a respeito. Dando seguimento aos nossos estudos e pesquisas, vamos pular da Turquia e ir lá para o Líbano, mais precisamente ao Vale do Bekaa. No meio dele, erguem-se as ruínas de Baalbek, uma cidade entre as cordilheiras, e foi chamada por gregos e romanos de Heliópolis, a cidade do sol. Seu nome original vem de Baal, um deus que se destacava na época dos hebreus, filho de Dagon, o senhor das sementeiras. Estava sempre associado a Astarte ou Astarote, que era a mesma deusa Inanna sumeriana. Na cidade, também temos o templo erguido em homenagem a Júpiter, que também servia para cultuar Zeus e ficava entre 2 templos menores. Um dedicado à deusa Vênus, a deusa do amor, também conhecido como Templo das Musas, e outro dedicado a Baco, o deus das orgias, do vinho, do bom humor. Pedras gigantescas sustentam estas maravilhas da arquitetura,
onde estão os 3 maiores pilares já usados em uma estrutura no planeta. Cada um pesa mais ou menos 1.000 toneladas. Em nossos dias, não há ainda um guindaste que possa levantar um peso de mais de 1 tonelada com os blocos usados para construir esses templos, principalmente as pedras que compõem o trilithon, que nem deveriam existir segundo os especialistas. Até hoje ninguém sabe como os construtores do trilithon conseguiram colocar essas pedras lado a lado com extrema precisão e, segundo pessoas que já visitaram o local, estão tão bem ajustadas que nem mesmo uma agulha pode passar entre elas. Não há, nos registros romanos, nenhuma menção aos engenheiros que fizeram esses feitos. Nenhum historiador comentou como foi construído, nem por quê. Por quê? Os moradores acreditam que a cidade ruiu no dilúvio e depois foi reconstruída por uma raça de gigantes liderada por Nimrod, o rei de Sinar, o que combinaria com a tradição grega dos titãs. Escavações revelaram que as construções remontam ao início da Idade do Bronze. Havia também uma fenda natural que seria um pequeno altar escavado na rocha para rituais e sacrifícios aos deuses. A Cidade do Sol era importantíssima como centro religioso para os egípcios, e após um tempo, o imperador Marco Antônio entregou o Líbano de volta a Cleópatra, a última rainha do Egito, e foi nesta fase que a construção dos templos começou. Parece meio confuso, porque, como não conhecemos a verdade sobre a nossa história, precisamos fazer pesquisas sobre datas e precisamos fazer com que elas batam. Enquanto no vídeo anterior vimos o templo de Dendera sendo erguido à deusa dos céus, já em Baalbek vemos Júpiter sendo o deus do céu, tornando-se a principal divindade entre os romanos, sendo Zeus o principal dos gregos. Baal era um deus da agricultura também, da chuva, da tempestade, do trovão. Dizem que Júpiter trazia uma reverência enorme à cidade, pois um autor latino chamado Macróbios, no século 420 d.C., escreveu que o próprio Deus se expressava movendo a grande estátua que ficava no pátio. Seus sacerdotes, após um longo tempo de abstinências, raspavam a cabeça. Até hoje, os especialistas debatem como cortaram, transportaram e posicionaram blocos de pedra com mais de 1.000 toneladas. Deixaremos você refletindo sobre 3 possibilidades. A superfície precisava ser plana, ou seja, o terreno não poderia ser íngreme. Então, como elas se movimentaram? As polias na época não tinham tanta resistência para mover blocos com mais de 1.000 toneladas. Para você ter uma ideia, seriam necessários 40.000 homens puxando essas polias. Então, como as transportaram? Teriam recebido instruções e ajuda dos supostos deuses narcisistas? Será que temos aí uma competição de territórios? Quem dominava o quê? Teria existido a existência ainda e a ajuda dos nefilins? Será que eles se tornaram uma espécie perdida de humanoides híbridos que fizeram questão de deixar a sua presença marcada na história? Finalizando este conteúdo, falamos de Sitchin, que escreveu no seu livro Stairway to Heaven, em 1980, que as plataformas de Baalbek eram locais de pouso e plataformas de lançamento de naves extraterrestres. Será? Lenda, mito, ficção ou parte da nossa história não conhecida na sua totalidade, as ruínas estão lá, para provar que existe realmente algo que precisa ser revelado e contado a toda a humanidade. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor.
muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e, principalmente, muita da verdadeira luz.